Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, nossa terceira e última aula da semana, vamos acabar o pré-espalhamento quântico. Então aqui, basicamente, aqui é o Landau, né, a grande parte. Né. Essa abordagem também de fase de espalhamento é bem feita, até alguns pontos até bem melhores que o Landau, porque é mais simples, né, no Sakurai. E no final eu faço um pedaço que tem a videoaula do MIT. Então, quais são os tópicos? Então, vamos falar um pouquinho para a gente acabar aqui a semana, voltar um pouquinho o problema da parte radial. Né? Você tem um potencial, digamos, de curto alcance, né? E resolver aquela equação do Rzão, né? Ou do Ki, no potencial efetivo em uma dimensão. Né? Porque o que a gente espera aí numa situação de espalhamento que a gente está tentando construir. Né? Mas então a gente vai resolver o problema de uma forma, ou analisar, né? Fazer uma análise geral do espectro contínuo nesse problema da semi-reta. Então a gente só vai discutir raio. Por isso que a gente não está falando de espalhamento, não tem um ângulo no jogo. E como surge esse conceito de fase de deslocamento. Então aqui a gente vai dar um sentido físico para ele, dentro desse contexto, né? E na semana que vem ele vai ter um sentido mais amplo no espalhamento mesmo, que ele caracteriza completamente o espalhamento do seu sistema. Mas só se você não está acostumado com isso, a gente vai voltar a introduzir a ideia de fase de deslocamento. Então, qual o problema? Né? Porque suponha que você tem lá o seu potencial, ele é de curto alcance, então não é bem essa curva que eu estou botando aqui, que eu estou repaginando as curvas. Esse cara cai rapidinho a zero quando a R cresce, né? Obedece essa condição. Aí, mas você está resolvendo o problema, digamos, a parte radial efetiva. Né? Então, com Lzinho fixo, né? Você tem esse potencial radial, e você está no espectro contínuo. Né? Então, simplesmente aqui a coisa assim, o cara vai vir lá do infinito, com uma certa energia, né? Vai chegar por aqui. Classicamente ele ia parar no R mínimo, né? Quanticamente ele pode até penetrar aqui um pouco, né? Mas ele vem e volta. Então aqui, se você ignora que esse é um problema de força central, eu caracterizo como se o problema fosse só isso. Né? Com L fixo você tem um potencial, como se o potencial efetivo fosse o problema em uma dimensão na reta. Né? Esse problema, quando você calcula o contínuo, geralmente você está buscando a probabilidade de reflexão e transmissão no problema 1D. É o que tem a graça. Né? Você tem um tunelamento, tem um degrau, tem uma barreira, ele passa para o outro lado, você calculando quanto vai, quanto volta. Mas aqui não tem para onde ele sair, né? Porque aqui é meia reta. Então todo mundo entra e todo mundo vai. A reflexão é 100%. Então parece que é meio banal assim, você ignorar todo o problema que a gente está fazendo e resolver esse problema como se fosse só um problema em uma dimensão na semi-reta. Mas não é sem graça assim não. E a gente vai discutir exatamente a questão da defasagem que esse cara volta. Seria um problema análogo, sei lá, física 2. Você tem uma corda, você balança e ela está presa. Né? Então o cara vai, a onda que volta, ela tem a defasagem. Essa defasagem depende de como ela está presa. Se ela está presa, a corda não mexe, volta por π. Se essa corda no outro canto ela pode deslizar,
a defasagem acho que não tem, sei lá, ou é outra coisa, sei lá, tem que ver como é que é. Né? Mas dependendo, vamos supor que é um misto, né, que ele pode arrastar um pouco e tem um certo atrito, então a defasagem vai voltar. Eu quero dizer assim que a defasagem, ela carrega informação do que aconteceu lá. Então, esse é o espírito desse vídeo, né? Tentar mostrar isso. Então, primeiro vamos supor que o caso que não tem potencial. Vamos supor que ainda tem um terço centrífugo. Aqui o L igual a zero seria, não tem nada, né? Mas o L igual a zero está aqui dentro. Mas a priori então você teria isso. Lembra que aqui não tem potencial em lugar nenhum, esse problema de semi-reta. Esse é o problema, uma dimensão efetiva, a sua função de onda que tem que ser 0 em 0. Então, a solução que tem 0 em 0, que para qualquer L, inclusive L igual a 0, é o, quando você pega, é o Bessel esférico. No caso do problema efetivo, seria o Bessel esférico vezes R. Né? No Rzão é o Bessel esférico puro. Né? Então, esse daqui é o Bessel esférico. Para que você pega R na 0, isso daqui vira R elevado a L. Né? Então, quando você joga o R para cá, então o que é 0 para qualquer L, inclusive L igual a 0. Então, beleza. E quando KR é grande, esse cara vira seno de... Ele vira o seno, isso, seno de KR menos PL sobre 2 dividido por KR. Né? Então, na verdade, o que é só o seno, seria uma ondinha plana. Né? Então, quando R é grande, a partícula fica livre. Né? Nesse problema em uma dimensão efetiva. Ok, a ideia, né? Então, mas vamos ignorar um pouco isso, essa parte que a gente já sabe, o potencial, que o potencial é livre. Não, quer dizer, vamos supor que você não está associando isso diretamente com esses Bessel esféricos. Né? Você tem um problema em uma dimensão que o seu potencial de curto alcance ele morre e você está na região R grande, KR grande. Né? Então você sabe que a partícula ficou livre. Né? Então nesse sentido aqui do potencial em uma dimensão efetiva, né, a sua solução geral isso daqui diz que você está acostumado. Se fosse tipo em uma dimensão, exponencial de IKx, exponencial de menos IKx. Isso aqui é R. Repara que do jeito que está feito, esse cara com menos é onda incidente, porque é o cara que está vindo do infinito. Né? E o cara com mais é onda refletida, o cara que está voltando, que está indo para o infinito. Então, aqui, qual a ideia? Esquece o problema todo em 3 dimensões, R, fiz como se fosse o problema em X, só que na meia reta. Né? Então, o cara veio e voltou, todo mundo que foi voltou. Então, o coeficiente de reflexão, você sabe que é esse cara da onda refletida por esse cara da onda incidente, né, módulo quadrado. Então isso tem que dar 1. Então necessariamente esse B ele só pode diferir por A por uma fase. Né? Então eu vou escrever essa fase assim, com 2 e delta L, e eu vou botar aqui o A conjugado, não o A. Por quê? Porque você vai entender, porque eu quero que quando a partícula é livre, não tem delta L, eu quero montar o seno, que é o resultado do cara quando não tem potencial. Quer dizer, é melhor, quando não tem potencial nenhum, eu quero associar delta L igual a 0. Então esse cara tem que montar um seno de novo. Por isso que eu quero que esse cara que seja o conjugado do outro quando delta L é 0. Mas tudo bem, eu posso fazer, eu posso ajeitar isso do jeito que eu quiser, mas eu quero montar uma coisa aqui. Né? Por isso que é mais ajustado fazer assim. Que ideia? Isso aqui satisfaz isso. Como é que você prova que esse coeficiente, que isso aqui necessariamente dá 1? Ou melhor, né, que coeficiente de transmissão mais reflexão dá 1? Porque às vezes o cara joga isso para você lá em moderno, alguma coisa assim. Mas isso vem da equação de continuidade. Se der tempo eu boto no... Acho que não vou fazer o complemento não, faço na aula 5, né, se alguém quiser. Vai lá e pergunta. Mas, ok. Então se você substituir lá, esse aqui é o cara com uma defasado, é que isso aqui no final dos contos é uma fase. Mas eu quero botar o A aqui. É só você botar essa fase aqui e junto nessa fase uma fase do A, né? Porque isso aqui é um módulo mais uma fase. Entendeu o que eu quero dizer? Isso aqui sempre dá para fazer. Ok. A ideia é que, exatamente isso, que eu quero botar toda a informação do problema. O cara que voltou, a única coisa que ele tem, ele foi uma onda IKR e voltou uma onda, foi uma onda menos IKR e voltou uma onda IKR. A única informação, todo mundo que foi voltou, a única informação que ele tem sobre o que aconteceu lá, né, nessa defasagem, pensa da cordinha, né, tem que estar nessa defasagem, tem que estar na fase. Né. Então a gente quer entender assim, caracterizar, ou melhor, assim,
descrever aqui, isso aqui é o que está feito, meio que ignorando aquela parte que a gente tem no problema, como se fosse radial, né? que é o Bessel esférico, volta aquele seno de Kr menos PL sobre 2, porque eu sei que aquele assintótico do Bessel é aquele seno, né, quando a partícula é livre, totalmente livre. Então, porque o Q em zero tem que ser zero. É por isso que ele monta aquele seno daquele jeito, né? Então, eu quero comparar, agora aqui é um assintótico geral, num problema qualquer, que o potencial de curto alcance, né? Então, eu quero ligar esse assintótico, com aquele assintótico quando não tem potencial em lugar nenhum. Isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, a gente vai reescrever esse resultado. Olha aqui, esse truque eu geralmente faço na parte do espalhamento mesmo, mas eu vou fazer aqui, então grava que a gente vai precisar de semana que vem de novo. Esse pedaço aqui, eita, é o vento na janela aqui. Esse pedaço aqui eu estou escrevendo mais ou menos 1, aqui nesse caixinha vermelha, repara que é a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Vou escrever aqui de novo. Esse cara, você tira um delta aqui, por isso que aqui eu defino como 2, aí então fica uma exponencial de I delta menos exponencial de menos I delta. Então dá 2I, um seno. E aqui fica exponencial de delta. Então por que eu fiz assim? Eu arrumei um cara que quando eu faço delta zero ele some, né? A ideia é essa. E aqui o que sobrou. Então o que sobrou é esse vezes esse aqui, né? E esse pedação aqui. Então eu quero comparar isso, quando o delta vai a zero, esse cara some, eu quero que isso reproduza o caso que não tem potencial. Então, quando você compara com o caso sem potencial, aquele nosso assintótico lá que vem do Bessel esférico, você sabe que isso aqui tem que ser um seno de Kr menos PL sobre 2. Então, se você abre o seno, né, fica C e C, tá certo? Aqui o conjugado do outro. Então, comparando aqui, né, esse C, esse C aqui é real, eu posso sempre fazer, não estou escolhendo ele real. E aqui, comparando, digamos, se você olha aqui, né, o que seria o A estrela? O A estrela faltou, né? Ah, não, desculpa. Isso. O A estrela é exatamente o cara que vem com o IKR. É esse cara daqui. O IKR menos IPL sobre 2. O A não é real, não, né? O C é real. Então, é real e tem essa fasezinha. Repara que sem o conjugado dele, dá certinho esse, né? É o mesmo C. Aqui vai trocar o sinal, vai ficar com menos, né? Então vai ficar esse menos certinho. E aqui vai trocar o sinal, vai ficar mais IPL sobre 2. Então essa identificação transforma esse cara exatamente nesse seno aqui. Beleza? Então aqui, mas ele vai voltar aqui, né? Então essa estrela vai vir um 2i aqui, vai cortar 2i, e aqui simplesmente vai ficar o C e essa fase. Então, voltando, esse C, lembra que esse C, repara que ele multiplicou todo mundo no final, né? Quando ele faz a identificação aqui, né? Porque aqui vai ter o C, aqui vai ter o C, aqui vai ter o C. Então esse C, ele não é físico, porque ele multiplica a função de onda toda, a função de onda essa constante, ela não é normalizada, porque é contínua. Posso fixar igual a 1, para ficar bonitinho do jeito que a gente vai crescer ano que vem. Então, voltando à ideia, o que seria na abordagem, digamos, 1 que a gente fez, né? Essa é a razão que seria isso, né? Eu quero construir ele assim, né? Porque eu sei que longe o potencial morreu, aí a partícula, digamos, livre em esféricas, eu sei que a solução geral é Bessel esférica, que a solução é a equação de Bessel esférica, a solução geral é um Bessel esférico e um nó esférico, e eu sempre posso ajeitar de um jeito que eu escrevo assim, né? Essa é a abordagem. Agora, nessa abordagem 2 que a gente fez, a gente viu como se fosse um problema de uma dimensão, né? Foi e voltou, reflexão igual a 1, o que ele volta é a fase, né? A gente viu que tem então um A exponencial de menos IKR, um B exponencial de mais IKR, esse B tem que ser o A menos de uma fase, e agora a gente está comparando, e fixou aqui que esse A é esse B, e reescreveu, na verdade, esse cara como um termo todo, o livre, que é exatamente esse seno daqui, que eu identifiquei como esse pedaço aqui, e o que sobrou, né? E o que sobrou identificando, né, é o C, eu fiz o C igual a 1, né? Então simplesmente é esse tantão aqui com essa fasezinha. Então o que sobrou é que eu fiz o C, esse daqui seria o seno, simplesmente é o seno de KRPL sobre 2 dividido por KR, né? E aqui é todo o resto, né?
Todo o resto, então, é o seno da fasezinha, essa fasezinha do jeito que apareceu, né? Aqui aparece um KR, exponencial de KR. Né? Repara que aqui, é porque aqui é o Ki, né? No Rzão, aqui divide por KR. Então, por isso que aqui tem o KR dividindo. Então, o KR dividindo, a fasezinha, beleza? E tem essa fase do exponencial, aqui, né? Do menos I pi L sobre 2. Só que o exponencial de menos π sobre 2 é menos I. Né? Então, por isso que aqui ficou menos I elevado a L. Né? Então, todo esse termo aqui que sobrou, que diferencia, se não tem potencial, o assintótico era esse. Com potencial, o assintótico é isso, é o mesmo, mais um tanto. Né? Que esse tanto daqui que caracteriza, que na verdade você tem onda indo e voltando, a volta defasada. Mas a questão é que mesmo sem potencial nenhum, você joga essa diferença como se fosse um problema só na... Se você pensa na reta, na linha, se não tem potencial nenhum, você joga, ninguém volta, ele vai embora para sempre. Aqui é um problema sem potencial nenhum, mas supõe que é na meia reta. Então mesmo eu jogando, tem gente voltando. Mesmo sem interação, porque aqui a gente está falando do R, né? Ele chega na R pequena e volta. Né? Então, a ideia aqui é que, sem potencial nenhum, ele vai e volta. Então, você tem um seno de KR menos PL sobre 2, dividido por esse KR aqui. É a onda incidente e a onda refletida. A onda refletida volta por essa fase. Só a fase trivial, que é o PL sobre 2. Agora, com potencial, ele faz tudo isso e mais alguma coisa. Então, esse mais alguma coisa soma, isso não tem potencial, e aparece se tem potencial. Então, esse cara que eu vou chamar de onda espalhada. Repara que ele tem ele não... O seno está montado aqui, né? Ele é uma exponencialzinha de KR, né? De KR sobre R. Então, seria uma onda esféricazinha indo para fora. Parabéns, parabéns, parabéns. Né? Então, só para a gente montar aqui... Então, qual o problema? O problema, na verdade, dá o potencial, você resolver, claro que a gente não está discutindo o espalhamento, mas que a gente vai fazer o espalhamento, resolver de forma que tenha essa condição de contorno. Né? Que quando R vai para o infinito, ele aparece essa fasezinha que você monta desse jeito. Então, quando ela montou desse jeito, você pode abrir assim. Né? Então, aqui dá o cara sem interação nenhuma e aqui o cara com interação. E esse cara daqui que vai ser interessante para a gente na próxima semana, que a gente vai chamar de onda espalhada, e a seção de choque vai sair daqui. Ok, daqui. Então, a ideia é construir essa condição de contorno para você caracterizar, determinar aqui que é o ΔL. É para que toda a informação do espalhamento está no ΔL. Sem ΔL é só o cara sem interação nenhuma, com ΔL tem interação. Então, um exemplo, só para a gente ver. Isso não é... É interfone aqui em casa, agora é a moto. O que seria um exemplo para a gente ver como é que você constrói esse ΔL. Pensa um poço esférico. Ignora o problema em 3 dimensões e tudo lá. Finge que o poço é só isso aqui. Desculpa, né? Esse aqui seria o potencial efetivo, potencial V, não o V efetivo. Então, por aí seria isso, potencial efetivo é isso, mais aquele termo que tem um L mais 1 dividido por R quadrado. Então, para R maior que A, aqui não tem nada, né? Então é só o Bessel esférico. Só que aqui, para aquela partícula livre radial, só é a solução do meu problema para R maior que A. Então não tem como jogar fora o Neumann. Porque o Neumann ele tem problema só em R igual a 0. Então eu já escrevi daquele jeito maroto, aqui seria o A e o B, né, como seno e cosseno, porque já está ajustado, aqui já é o jeito certo, né, porque quando eu pego o assintótico, aqui vira seno, aqui vira cosseno, isso vira seno da soma. Né. Então exatamente esse ΔL aqui, que eu não sei o que é, ele é minha fase de deslocamento. Aqui está para cá, mas eu não sei o que ele é. Como é que eu vou identificar ele? Eu preciso da informação do potencial, então eu preciso resolver aqui dentro, e depois colar os dois. Né. Então, na parte interior, para qualquer L, seria aqui uma constante, né? E seria a parte do um D efetivo, é de novo o Neumann, o Bessel esférico, só que aqui é só o J, porque o Neumann tem que jogar fora. Só que aqui não é K. Aqui dentro, a parte de energia não é KR, é um kappa, porque o seu potencial está aqui embaixo, menos V0. Então, aqui seria a energia seria o E mais o V0. Então esse cara está aqui. Esse K pode deixar assim também, ou K, tanto faz. Né? Aqui eu acho que aqui talvez melhor K. Porque isso aqui tudo é constante.
não vai importar. Agora você tem que colar as soluções, né? Para você relacionar esse cara aqui, que é a informação do seu potencial, esse cara aqui é a solução dentro, com a solução fora, né? Que é a solução que onde tem um ΔL. Aí você determina o ΔL em termos dos seus parâmetros do seu modelo. Aqui você tem que colar, né? Você colar a função e a primeira derivada. Então eu já botei assim, colei a primeira derivada e a função, é o jeito que eu faço aqui. Só que aqui, eu tentei fazer que esse cara é simples, mas para qualquer L, viu complicado porque é Bess ou Neumann, mas tem que ficar derivando, né? Então eu vou tentar fazer uma ideia só para um L igual a zero. Aí o potencial efetivo mesmo seria só aquele potencial. Só a caixinha. É um problema em uma dimensão, tipo de moderna, né? Você está calculando no contínuo, né, um potencial que é um poço semi-infinito, né? Aqui. Ele é infinito de um lado e infinito do outro. Você jogou, bateu e voltou. Então o Neumann, o Bessel esférico vira só seno e cosseno. Aqui faltou zero, né? Mas aqui é seno e cosseno. Então a solução simplesmente é isso aqui, né? É seno, é óbvio, né? Então fora é seno desse cara e dentro é o seno aqui com capa. Né? Aquele capa é porque a energia tem deslocada para baixo, né? Tem um V0. Agora aqui eu colei, né? Mas é simples. Aqui você deriva da cosseno e divide por esse cara. Então dá cosseno sobre seno e sai um capa aqui fora, né? Então dá capa cotangente. E esse lado de dentro. E o lado de fora, você deriva aqui, sai o K e vira cosseno, divide por ele, né? Então dá cosseno sobre seno em R igual a, então dá cotangente também. Aqui sai um K, aqui sai um K. Eu multipliquei por A para os dois lados para ficar dimensional, né? Porque K vezes A é dimensional, K vezes A é dimensional. Então aqui é uma equação que determina ΔZ. Se você quiser, dá para abrir aqui esses caras dois e escrever tipo seno ou cosseno, sei lá, de ΔZ, ou tangente de ΔZ, acho que dá para escrever como tangente. Tangente de ΔZ é igual a um monte de coisa que só depende de kappa e K. Só depende de energia e V0. Então essa equação determina ΔZ. Mesmo aqui ainda é complicado, mas dá para fazer, claro que dá para entender. Então para a gente terminar, o último ponto, eu dou um sentido mais físico. Porque aqui está muito associado, digamos, à onda, né? Uma onda acho que dá para entender, mais ou menos. Seria a cordinha, você jogou a cordinha, ela está presa do outro lado, ela tem um aro, né? Digamos, esse cara pode escorregar, mas vamos supor que tem um certo atrito. Né? Então ele pode ser completamente preso, uma coisa, ou entre completamente preso e completamente solto. Né? Então ele pode arrastar, e a onda volta meio deslocada, meio defasada. A defasagem dela te dá informação sobre o quanto ela, digamos, arranhou ali. Né? Isso mais ou menos dá para entender. Aqui, mas em termos mais de partícula, né? Aqui a mecânica quântica, a partícula foi, interagiu, voltou. O que essa fase diz da partícula que voltou? Né? Tem qual é o sentido físico dessa defasagem, né? Mais com relação à partícula? Né? Então, sim, se o problema fosse uma dimensão mesmo, esquecendo a parte radial, só isso que a gente está tratando, né? O cara voltou defasado, o coeficiente de reflexão é 1. Né? Qual é a graça desse problema? Além da onda ter uma defasagem, geralmente a gente não liga muito para a fase de mecânica quântica. Né? Mas aqui a fase tem um sentido físico bem claro, né? Que a gente chama de tempo de atraso. Né? Então, essa defasagem ela tem relação com quanto tempo o cara ficou interagindo com o potencial. Né? Então, quanto tempo ele demora para voltar tendo a interação com relação a quanto tempo ele demoraria sem ter a interação. Né? Se fosse só ia bater na parede, né? E R igual a 0 ia bater e voltar. Né? Aí você pode comparar esses dois tempos, esse que chama de tempo de atraso, e isso tem uma relação direta com essa fase. Isso que a gente vai fazer aqui. Mas o jeito de entender isso é olhando para um pacote. Né? Supõe um pacotinho aqui Esse faz sentido? Não faz muito sentido no problema tridimensional, né? Faz sentido no problema em uma dimensão, onde esse aqui seria o problema. Né? Você resolveu, tem a alto estado de energia e tem um pacote de energia. Né? Então está somando todo K. Então aquela K aqui é positivo, o problema que fosse uma dimensão, K se soma de zero a infinito. É claro que se fosse um problema em 3 dimensões mesmo, só essa parte radial, seria um pacote com energia, um pacote de energia, a energia não é bem definida, mas o momento angular é bem definido, porque aqui não tem soma em L. Né? Então, a partir tem um momento angular bem definido e energia não definida. Mas tudo bem. A ideia aqui é um pacote. Aí, tudo bem, isso é a energia do seu pacotinho, né, de cada carinha do pacote, e tem lá a sua superposição. Né. Esse R0
seria algum ponto arbitrário, mas ele é maior que A. A seria o raio efetivo do seu potencial, né? Então esse R0 está definido em algum lugar longe do potencial. Então onde o cara já se comporta como livre, né? Então, do jeito que está feito aqui. Então a condição de contorno, elas são as condições de contorno, digamos, pré-espalhamento, né? O cara, quando o delta L é 0, ele foi e voltou, dá esse seno. E quando tem interação, né, aqui aparece essa fasezinha, né, que a gente já discutiu. Então essa é a condição de contorno que a gente tem que pôr aqui. Então, independente do que acontece dentro, longe, a condição de contorno é essa. Então vamos olhar longe, né. Longe, eu posso substituir esse aqui por isso aqui, o meu pacotinho. Então o seno eu abri, onda o exponencial de menos IKR, exponencial de mais IKR. Então todo esse cara que tem exponencial de menos IKR, lembra que tem um R0 aqui, um sinal de mais. Então aqui eu botei ele menos, né? Então todo esse cara aqui é o pacote que está entrando, né? É a onda que está indo, incidente. É para que todo outro cara, quando eu abrir aqui, é o pacote que tem exponencial de mais IKR, né? É o pacote refletido. Na verdade, é porque você vê um cara como um só, né? Porque você já está vendo o processo, né? Tem cara indo, cara voltando, e você está vendo isso. Mas na verdade, se você reparar, né, tem um pedaço que está indo e tem outro cara que está voltando. Agora, vamos supor que o pacote que você jogou, o in inicialmente, ele está concentrado num K0. A ideia de um pacote, em K. Então a gente pode usar aquela nossa aproximação do ponto de célula ou de fase estacionária. Então lembra que na parte, o pacote aqui em X, não, em R, ele está concentrado, a parte que contribui para a integral é a parte da fase estacionária. Então, onde esse cara daqui é o mínimo, né? Então, o extremo, melhor. Onde essa derivada aqui é 0. Isso aqui é toda a fase, aqui, é todo esse pedaço aqui, né? Então, derivando esse cara com relação a K, né, e igualando a 0. Então, eu derivo aqui com relação a K. Então, tem uma região de R que contribui mais na integral. Esse R vira, chama no máximo. Então, R incidente é para criar uma função de T, porque quando você deriva com relação a K aqui, o K some. E aqui é a função de K, né? Derivada de ômega K com relação a K é a definição da fase de velocidade de grupo, desculpa. Então eu jogo o cara para o outro lado. Então esse R, que é onde o cara mais contribui, ele vai mudando no tempo e é uma reta, né? Então você está dizendo que a partícula, quando vem lá, enquanto essa aproximação está valendo, longe do potencial, a maior contribuição do pacote, ela vai andando como se fosse uma partícula livre, né, centrada nesse R máximo. Então esse R0 está ajustado para quê? E esse T0? Quando T é igual a T0, né, o pacote está no R0, que é lá longe, a hipótese que esse R0 está longe. Então ele, em T0, vamos supor que T0 é o inicial, né, ele está naquele R0, esse pacote vem andando para onde? Ele vem para dentro, né, porque a velocidade aqui é negativa, com essa velocidade de grupo, né. Então o pacote vai andando para dentro. Aqui seria o seu psi quadrado. Desculpa, aqui é X, é porque eu peguei isso lá da época da pandemia, que a gente discutiu isso, né, porque não tem como fazer figurinhas novas no momento. Mas aqui seria o Qi quadrado, né. Então, no pacote refletido, onde tem a contribuição, a parte da integral que é relevante? É, de novo, aproximação da fase estacionária. Só que agora é a fase do voltando. Para que no voltando aqui é mais, né? E tem o delta, voltando aqui. É esse cara aqui. Aqui é mais R, porque aqui é menos, porque aqui tem um menos fora. Então aqui é mais R, aqui é menos, aqui continua sendo menos, porque o ômega t é exponencial de menos de ômega t nos dois. Só que aqui, como é mais, eu botei aqui, ficou menos, né? E tem a fase. Então, é esse cara aqui. Derivou de novo aqui, deu 1, né? Aqui vai dar o V, e aqui tem essa derivada. Jogando todo mundo para o lado de lá, isolando esse R. Então, de novo, a parte que contribui mais está no certo R, que obedece a essa equação aqui como no tempo. De novo, é uma reta, só que olha que a velocidade aqui é essa, né? É positiva. E tem esse termo a mais, tipo uma constante. A mais, essa constante no sentido que não depende do tempo, né? Ela só depende para cada pedacinho da pacote, né? Cada K é uma fasezinha que depende do K. Então, existe a questão, então esse pacote está voltando, obedecendo essa equação, né? Agora, repare que existe um tempo, né, em algum momento, onde esse pacote que está lá longe de novo, ele vai passar de novo no R0. Vamos chamar isso de TF, né? Então, quando aqui é TF, esse cara é R0.
Então, quando aqui é R0, aqui é o TF, ficou isso, né? Então, pode isolar o ΔT. Então, esse ΔT, lembra o que é o T0? É o instante quando o pacote indo estava em R0. Agora, o que é o TF? É o tempo de novo quando o pacote voltando está em R0. Então, o TF menos o T0 é o tempo que o cara demorou para sair do R0, ir lá interagir e voltar para R0. Então, esse é o tempo de ir e voltar. Esse tempo deu isso daqui, né? Então, ele deu... Aqui, desculpa, ficou x0. De novo, o negócio, esse aqui é o R0. Né? Então, aqui é R0. Você vê, a gente ficou duas vezes, né? Porque jogou para cá, ficou 2R0, dividiu por VG. E jogou esse para lá, ficou isso daqui. Então, esse aqui é o tempo total. Mas você pode comparar o tempo total com um caso que, se não tivesse potencial nenhum. Se não tem potencial nenhum, a construção seria a mesma. Ele ia, só que ele ia bater numa parede dura, né? Que seria o R igual a 0. Ele ia bater e ia voltar. Ou se tem um L, né? Seria aquele potencial 1 sobre R ao quadrado. Né? Então ele ia lá, interagir e voltar. E esse tempo seria pegar ΔL igual a 0, esse tempo seria isso. Né? Que é o 2R0 VG. Porque a ideia é que o pacote sempre tem velocidade VG. Ele sempre vem com a velocidade VG, ia lá e ia voltar com a velocidade VG. Então, quanto ele andou? R0 e R0, 2R0. Né? É distância por velocidade. Né? É a velocidade constante, então esse é o tempo. Esse cara é exatamente esse primeiro termo aqui, que aqui é R0. Né? Então, na verdade, assim, esse tempo total, quando tem interação, é o tempo total sem interação mais alguma coisa. Né? Então, esse tempo é a diferença do tempo total que ele demora com interação e sem interação. Né? Isso que a gente chama de tempo de atraso. Né? Então, é a defasagem temporal criada pela interação. E aqui aparece o ΔE, a derivada dele. Então, ele tem um sentido físico direto. Né? A derivada desse cara com relação a K tem relação com o tempo com que a gente chama de atraso, porque se esse cara for positivo, né? Se ele for positivo, o tempo de ir e voltar com a interação é o tempo de ir e voltar sem interação mais alguma coisa. Então ele demorou mais para voltar. Então ele atrasou, por isso chama de tempo de atraso. Mas a priori, dependendo de como for o ΔL, ele pode ser negativo. Então ele pode voltar mais rápido. Vamos supor que o potencial é repulsivo. Né? Então sem interação ele é bater e voltar. Vamos supor que agora tem um potencial é tipo uma barreira. Né? Então ele bate aqui e já volta, ele volta antes. Né? Então ele vai voltar mais rápido. Então essa derivada vai ser negativa. Então seria o tempo de... O que é o oposto de atraso? Né? É o... sei lá, o tempo mais cedo, uma coisa assim. Né? Então esse seria um tempo de atraso negativo, ele chegou mais rápido. Okay? Aqui tem esse VG, que é a velocidade de grupo. Dá para escrever de um jeito um pouco mais simples, mais físico, eu acho até. É você definir a segunda quantidade aqui, que seria o tempo que ele... lembra que a gente está trabalhando no potencial efetivo de raio A. Se fosse aquele nosso pocinho, seria exatamente o A, o tamanho até onde o poço vai. A ideia é assim, para R maior que A, o potencial é muito fraco. Então, na verdade, quando a gente fala que ele é R0, porque o R0 é um lugar qualquer onde o potencial já é fraco. Mas é interessante a gente trazer como se fosse esse R0 para esse A, para dar uma ideia assim de, a partir daqui, o potencial já não morreu. Então, o tempo dele ir e voltar nessa região, com ou sem interação, é o mesmo, porque aqui não tem interação. Então, na verdade, o que interessa, de certa forma, é esse tempo de atraso na região a partir do momento que a interação é relevante. Né? Então, entre R igual a 0 e R igual a A. Então, aqui vamos definir esse tempo que ele demoraria, eu estou trocando R0 por A, né? Sem interação. Né? Então, se não tem interação, ele vai de A até 0, de 0 até A. O tempo é esse. Agora, com interação, nessa região, toda essa região, o potencial é importante. Né? Então, esse seria a ideia do tempo de atraso. Né? O tempo de atraso ele é feito aqui. Então, quando você pega a razão desses dois, né, seria o tempo de atraso pelo tempo gasto sem interação só na região que o potencial atua. Então, pegando aquele tempo de atraso dividido por esse delta TA, é só a ideia para cancelar aquela velocidade de grupo, né? E fica esse A aqui embaixo. Qual é o legal desse A? Porque você botaria aqui dentro, né? É porque KA é adimensional. Com certeza esse seu ΔL, essa função, não vai ser função de um K solto, ele vai ser função de KA. Porque A é sua escala natural de comprimento, né? E KA não tem dimensão, você sempre pode escrever assim.
tá aqui um jeito mais simples, como essa função vai aparecer, né? Então, quer dizer, esse é um objeto adimensional, né? Então, essa derivada desse cara com relação a Ka, ele é a razão do tempo de atraso, né, quando tem interação, pelo tempo de atraso sem interação na região onde a interação acontece, né? Então, eu tenho um raio A. Ok, acho que deu para entender, né? Então, acabamos a semana, né? Achei que ia ser um pouco mais curto o vídeo. Então, essa foi estamos prontos, né? Acabamos para espalhamento. Semana que vem a gente vai fazer, digamos, uma primeira abordagem do espalhamento, que é onde a gente vai usar tudo isso. E depois, na última semana, a gente vai fazer uma segunda abordagem, que a gente não vai usar exatamente essa fase de espalhamento, né? Essa fase de deslocamento. Mas semana que vem a gente vai usar tudo que a gente fez essa semana, né? E para o pessoal aí que está capenga no curso, né? Vamos ver se na última parte aí a gente consegue uma redenção divina. Fica a dica, ver se você pegou a referência, né? Para ver se todo mundo passa. Ou se pelo menos uma maioria do pessoal não vai para a prova final. Eu espero, né? Ok, pessoal. Chega então por essa semana. Vamos até a aula 5, né? A gente se encontra. E agora me virou um jargãozinho, né? Eu não conhecia a física por querer. Falou, fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você. O próximo episódio será